5. Ante os inescrutáveis desígnios da lei. Não obstante o temporal houvesse amainado, deixando sulcos profundos de infelicidade e dor por toda a cidade, reduzindo à ínfima condição de miséria os já miseráveis das favelas e dos amontoados humanos nos morros circunjacentes, espalhados pela cidade bela, qual moldura de sofrimento, em tela de grandeza e esplendor. Amanhecerá úmido e abafado, qual prenúncio de novas chuvas. O dia brumoso, apresentando um céu de chumbo que impedia o benefício do sol generoso. Dona Catarina ergueu-se mais cedo, dando início à faina de corrigir o barraco, quase em destroços, vítima da torrente que o minava por baixo e dos ventos que o venceram por todos os lados. Lúcia, febril, mais entorpecida pela fraqueza orgânica do que vencida pelo sono, continuou no leito por mais tempo, despertando somente quando o choro convulso dos filhos, esfaimados, obrigou-a a superar a própria debilidade. Dominada pela tuberculose pertinaz e consumida pelo pauperismo de forças, não se pôde manter de pé e rolou de improviso, tomada por violenta hemoptise. A avó, surpresa, acudiu pressurosa, correndo do quintal e aos gritos de desespero atraiu a atenção dos vizinhos, que logo invadiram a casa, se é que se pode chamar de casa o exíguo recinto do abandono. Imprecações e soluços desesperados não podiam deter a violência do sangue em borbotões pela boca, narinas e ouvido, asfixiando a jovem sofredora que revirava os olhos ofegante, estorterando em agonia. Erguida pelas mãos da caridade, sempre presente, como a tentar impedir o fluxo contínuo, sem o receio de um contágio. Será que os sofredores, nesses momentos de angústia, pensam ou sabem o que é contágio? A débil flor orgânica do dorido corpo de Lúcia desfaleceu. Vencida pelo colapso periférico total e descompasso cardíaco da desencarnação estampada na face em terrível pavor. Colhidos pela surpresa da cena, alguém alvitrou que fosse ao posto médico próximo suplicar algum socorro. Dona Catarina, todavia, rasgada pelos sucessivos impactos do sofrimento, com essa resignação dos vencidos que se deixam arrastar simplesmente e se permitem vencer sem sucumbir pelos sucessos infelizes, meneando a cabeça que agora parecia precioso adorno sobre o tronco recurvado pela dor inominável, rogou que não se fizesse nada. É tarde, muito tarde para ela, falou como se estivesse a pensar em voz alta. Os olhos imensos, um tanto fora das órbitas, nublados, recusavam-se a chorar, e os lábios contraídos em ricto de indescritível dor, no semblante de cera, definiam a relatividade das forças físicas ante os impositivos da própria vida. Um filete rubro continuava a escorrer, como que conduzindo as últimas energias orgânicas através dos lábios arroxeados da moribunda. Na face descarnada de manchas escuras profundas, estampava-se a expressão sem vida dos olhos dominados, cobertos pelas mãos veludosas da desencarnação que se apossava dos despojos. Tremendo de quando em quando e expirando a pouco e pouco, afrouxavam-se os laços perispirituais até que os músculos foram sacudidos. O suor porejou na larga testa e Lúcia expirou, libertando-se do fardo carnal, amparada por mãos carinhosas que lhe distendiam, gentis, afáveis, acolhedoras, para o necessário repouso após a rude refrega.
no outro lado da vida. Alguma alma piedosa vinculada fortemente às superstições e crendices tradicionais acorreu com uma vela acesa e depositou aos pés do crucifixo, cujo desgaste confirmava a chocante disparidade entre os que ornamentavam igrejas da fatuidade e os que rutilam os tugúrios da necessidade. Vizinhas, interligadas pela constrição da mesma dor, levaram às pressas as crianças do barraco, enquanto outras limpavam o sangue abundante espalhado pela cama e pelo solo. A avó cerrou-lhe as pálpebras com lívidas mãos e sucumbiu na soledade do infortúnio. Lúcia, após o encontro, acalentara a esperança de melhores dias. Aquele homem, possivelmente enviado pelo céu, viria diminuir-lhe o fardo. Intimamente parecia que o esperava por longo tempo. Todas as reflexões que fizera no grábato duro se evocavam dores, cantavam também alegrias, e como o sorriso da primavera nasce na boca escancarada do inverno em fuga, as suas flores de alento pareciam desbordar do charco dos infortúnios que se encontravam. Ignorando o mecanismo da lei e as necessidades dos reajustamentos, não pudera perceber que os inescrutáveis desígnios escapam a toda vã presunção e que o ser é fruto dos seus atos passados, para agir com as ferramentas da própria elaboração na marcha ascendente libertadora. Qual o afogado, no entanto, que não se apega às tábuas que flutuam no mar de destroços da desesperação? Em quem, na meia-noite da desdita, não sonhe com o meio-dia da paz? Conduzida ao encontro espiritual com a duquesa de Bitche, em semi-desprendimento pelo sono, pôde receber na concha do coração o lenitivo em forma de reconforto para a partida que já iniciava, sem que, contudo, pudesse perceber de imediato de que se tratava. O auxílio que, porventura, lhe advisse do Dr. Oscar Silva poderia modificar o quadro das necessidades de todos do lar e alterar a programação redentora daqueles espíritos em expiação corretora. Por isso mesmo, a caridade é sempre melhor e produtiva para quem a pratica, por encontrar a glória da paz que dela decorre, sublimando aptidões e dulcificando o ser para a própria evolução. Quando as mãos se distendem para ajudar alguém que padece, enflorescem-se de bênçãos. No entanto, não nos compete transferir o fardo do sofrimento alheio para colocá-lo sobre os próprios ombros, liberando o que se encontra sob a constrição dos indispensáveis impositivos enobrecedores. Quando tal ocorre, a lei aguarda o infrator adiante com novos processos purificadores. Por esta razão, marchar 2000 passos com aquele que nos convida a 1000. Da asseveração evangélica tem preciosa significação, pois que nos sugere ir ao lado de quem pede e não seguir a ele. O próprio mestre aceitou a contribuição do sirineu, que foi constrangido a oferecer-lhe ombro amigo para diminuir o peso da cruz que o lacerava, mas não a transferiu para outrem, levando-o até o cima do Gólgota. Não poderia Lúcia compreendê-lo nem perceber a tais sutilezas. O Dr. Oscar Silva, comovido pela realidade dos fatos, era do seu desejo diminuir quanto possível a conjuntura aflitiva em que se debatia a família inditosa, sem compreender em toda a sua magnitude a grandeza da lei. Esperava ele, principalmente, beneficiar-se com o auxílio a distender por identificar
que é a mais bela expressão de caridade, aquela que transcende o corpo e acompanha o espírito, chama a iluminação de consciência. Quiçá, através das doações que planejava fazer, aquele grupo espiritual objetivasse também acender a luz da fé nos corações, que prosseguiria além das sombras do caminho carnal, norteando-lhes os rumos na direção da imortalidade. Conquanto meritórios os seus propósitos, o Senhor traçara outras diretrizes. A duquesa, vigilante, presente, recebeu Lúcia, vencida pelo vágado do traspasse na mudança de planos de vida, envolvendo-a no refrigério de seu carinho maternal, como agradecendo a vitória da renúncia após o mergulho no rio denso do corpo carnal. Corações diligentes da favela, já acostumados à realidade da vida e da morte, providenciaram um atestado de óbito, impedindo que o corpo fosse conduzido ao Instituto Médico Legal e tomaram as primeiras providências para o sepultamento ao entardecer. Reunidas as migalhas do lar, estas não conseguiam atender a mínima importância para os gastos, e novamente a solidariedade tomou sobre os ombros as providências necessárias. A avó, silenciosa, transformada em estátua de dor, contemplava o corpo hirto da desencarnada. Amava, pensava em abafada aflição a sofrida mulher, com muito desvelo, e admirava-lhe o amor dedicado aos filhos, se é que se podia chamar de filhos aquilo. Desde cedo recebera a neta nos braços, que lhe dera providencialmente mais amor do que a filha, sempre doudivanas e rebelde. Agora, como acostumar-se à soledade ao lado dos infelizes abortos, como lhes chamava a eles, daria um jeito neles? No entanto, e a saudade da neta? Sabia quanto sofria a menina. Nunca deixara ela de ser a sua menina, mesmo depois do que acontecera. No entanto, nunca a vira maldizer-se, queixar-se, odiar. Se quer odiar, ruminava, pois é tudo que dispõe os que nada possuem. E ali, ante o corpo sem vida de Lúcia, Dona Catarina fez um balanço da vida, e ao realizá-lo, foi dominada pelo choro convulso do desespero. Era a dor da própria dor, a dor da neta querida. A morte refletia agônica. Que estranha passante é, reunindo vidas, que comanda e arrebata. Que seria a morte e qual a finalidade da vida? Só então lembrou-se de que nunca se permitira cogitações religiosas. Tudo lhe acontecia inesperadamente, é verdade, de tal forma que não possuía tempo ou aptidão para os chamados mistérios. Tinha uma religião, mas é claro que não acreditava em nada. Costumara-se a dizer que tinha uma religião, como outros diziam, e viviam como quase todos vivem, sem qualquer sentimento de fé, sem mescla de religiosidade. Ora, também ali seria lugar para ser religião, onde a sobrevivência depende sempre da astúcia, da habilidade em explorar, em reter, em ocultar? Dona Catarina esqueceu então a vida à sua volta para pensar na morte que a consumia por dentro após ter-lhe tomado a neta. Muita falta faz o cristianismo na humanidade, imensurável falta. As manifestações religiosas que graçam comprazem-se em assegurar a vida física, quase sempre em detrimento das realidades espirituais. O homem, em consequência disso, adia meditações em torno do problema da desencarnação, como se for uma realidade remota, sempre distante e invariavelmente deixa-se colher pelo fenômeno morte sem o necessário preparo.
para a jornada na direção da realidade. Diante de um ser amado que partiu da terra, na hora em que o amor arde no coração, quem não há interrogado sobre a grande viagem, esta marcha que antes diziam seguir na direção do desconhecido? Ao se apagarem as lâmpadas dos olhos e ante o silêncio dos lábios que se agitavam na emoção e pronunciavam melodias de esperanças, cantos agitando-se o peito, que já não se agita, quantas interrogações não afloram às margens que ficaram dolorosas, pungentes, desesperadoras? Relacionando a oportunidade da convivência física e emocional com aqueles que agora estão reduzidos à lama, em começo e logo mais à cinza que o pó consome, arrependimentos tardios e lacinantes evocações afloram as mentes, desejosas de refazer, de ter a oportunidade que não voltarão, a fim de retificar enganos e desconcertos. O imenso silêncio que impera, símbolo significativo da magnitude do túmulo, desafia a frieza do materialismo e a empáfia dos partidários da existência única, que se deixam então vencer pelo peso do indesejado acontecimento. Em tais ocasiões, ecoam-se em vida as preces memorizadas e soam sem tônica de paz ou esperança palavras sacramentais, fúnebres e descoloridas como a passar das eras que as articularam. Nesse momento, porém, quando se supõe que o amor desfaleceu e a vida se extinguiu, ou somente poderão reaparecer em estados limites impostos pelas determinações dos dogmas humanos, ergue-se triunfante, além das sombras, a madrugada da vida, facultando ao ser ressurgir dos escombros, vestido pela indumentária eterna que elaborou na terra. O espírito triunfa do corpo e recomeça o caminho momentaneamente interrompido. Do silêncio dos lábios e da acústica fechada irrompem além das vibrações físicas, novas modulações, e o amor reaparece glorioso em gáudio e vitória, entretecendo novas esperanças e construindo imprevisíveis realizações. Em hipótese alguma, morrer é parar, finar, consumir-se. A vida sobrepõe-se à morte e domina todas as paisagens. Por isso é que o amor, emanação do excelso Pai, acende a claridade da alegria e dirige os que tombaram, após reerguê-los e ampará-los, longe dos limites das sombras, das dores, das paixões alucinadas. Em nome desse amor, não se interrompem os programas do afeto, nem se arrebatam os liames da antipatia necessitada de destruição. Antes, aumentam os recursos do intercâmbio e se multiplicam as possibilidades da aventura, surgindo e ressurgindo ensejos de construir a perene felicidade que a todos espera, na dependência do tempo empreendido no burilamento pessoal intransferível. Atestam tais fatos, hoje como ontem, os espíritos que retornaram ainda à volta, predicando a conquista do bem sobre o mal, e o triunfo do amor em todas as suas expressões, como aurora indestrutível e inapagável de luzes e bênçãos inefáveis. Exultai todos vós, que perdestes temporariamente os vossos seres queridos, arrebatados pelo veículo da desencarnação. Eles não morreram, atravessaram a grande aduana que também vos espera, e enquanto isso trabalham por vós e por eles, preparando o vosso amanhã. Se sofrem por equívocos
e que se entregaram retemperam o ânimo para novas jornadas. Se são felizes, repartirão convosco as suas dádivas. Confiai e laborai. O amanhã é o nosso dia que hoje começa, pedindo-nos seriedade e abnegação na conquista da nossa felicidade. 3 dias após o sepultamento de Lúcia, ainda martirizada pela dolorosa surpresa da realidade, impossibilitada de dar às crianças a assistência necessária, Dona Catarina não sabia como ou o que fazer. Fitando aqueles seres fundamente marcados pelas mãos do destino, em limitações irreversíveis, ora se compadecia, ora se revoltava. Cismando no silêncio da dor, interrogava o porquê de, ao invés da neta, não partirem da terra aqueles destroços humanos, como que desejando retificar os desígnios superiores que regem a vida. Obrigada a trabalhar fora para promover a própria e a subsistência das crianças, teria que deixá-los entregues à assistência muitíssimo precária de alguém que, remunerado, pudesse oferecer o mínimo dos parcos recursos que a sua velhice fosse capaz de adquirir. Enquanto Lúcia vivia, as migalhas das esmolas recolhidas supriam ao menos o pão reduzido para matar a fome, fazendo-a vítima das circunstâncias infelizes em que medrara, débil flor de estufa despedaçada repentinamente. A verdade é que não conseguia suportar a presença dos bisnetos. Algo neles havia que não somente lhe inspirava asco, digamos a verdade, senão também surda aversão. A presença da mãe diminuía-lhe o constrangimento, como se um raio de sol esbatesse permanente sombra que teimava em escurecer o reduzido espaço em que se mesclavam as dores e as ansiedades em lenta agonia de desesperança. O casebre miserável parecia-lhe agora mais vazio, mais triste, cheio somente das apreensões e melancólicas evocações, embora a bulha e a lacridade infantil que zombavam lá fora dos problemas férreos que circundavam a ilha de infortúnio, naquele mar de indiferença social. Afinal, a alegria jovial da infância é a mesma em toda parte. Aliás, a infância dali era constituída de adultos, olhos acostumados a fitar o que não alcançavam e semblantes sulcados pela tristeza que os envelhecia, atenazando as ligeiras esperanças que cantassem sonhos nas suas mentes bem cedo armadas para a defesa e preparadas para a agressão sistemática. Os olhos tristes de um menino triste que a miséria vence são as lâmpadas de brilho mais comovente que se pode contemplar. Os dependentes de Dona Catarina, todavia, não poderiam ser mesmo considerados crianças. Um deles não tinha luz alguma nos olhos. Eram tristes, vazios, sem lume aceso, que não fitavam coisa alguma. E os braços quase terminavam em pontas que caricaturalmente expressassem mãos. O corpo era esquelético, a respiração ofegante, sempre ofegante. Assim, José Luiz estava armado pela organização fisiológica indispensável à libertação do pretérito de delitos. Girolamo se revestia das roupas físicas que imperiosamente o levariam à conduta condizente com o amor, dependendo de mãos carinhosas para conduzi-lo em plena noite, na densa treva da meditação demorada, ao aprisco do bem, possuía o aparelho fônico e a boa lucidez para, a seu turno, sustentar o irmão surdo-mudo, para por ele interferir oportunamente, enquanto o outro teria a luz em sua rota para se interdependerem reciprocamente na senda de espinhos que elegeram. Destarte, Luiz José, menos lúcido,
e igualmente limitado, aprenderia a libertar-se do orgulho e do ódio que acompanhavam o Duque de Bitche, que olvidara a sabedoria divina para tornar-se calceta, fora do corpo e nele durante o mergulho na oportunidade ditosa que destruíra as margens do cantante Paraíba no século passado. Desse modo, ergastulados no presídio que edificaram para a redenção, não permaneciam ao abandono. Marchavam, é certo, sem amores ao lado, na organização fisiológica, considerando que a sementeira de que se serviram apresentava apenas espinhos e cardos abundantes a medrarem incessantemente. Todavia, do alto, invisíveis, mas sempre presentes, marchavam outros amores que o tempo não apagara, nem a ingratidão fizera esmaecer, verdadeiros e inefáveis amores. Naqueles depauperados organismos, sob a contínua sintonia com os redutos infelizes, donde vieram há muito, em que lutavam em vampirismo de alucinação, Antônio Cândido e Bernardo, embora o auxílio espiritual recebido, não poderiam romper em definitivo com os compromissos negativos assumidos de livre e espontânea vontade. Possuíam entre mentes forças para sobreviver à desdita, de modo a resgatarem e crescerem, demandando outros tentames, mediante os quais no futuro provariam o pão da alegria e a água da felicidade. Expiações redentoras são também as mãos do amor, trabalhando as substâncias do ser para o final glorioso. É certo que a lei possui recursos sutis para atingir suas finalidades, não sendo nunca necessário que alguém, por negligência ou animosidade, coopere para a consumação dela. Todo aquele que se faz intermediário, responsável, negativo pelos ajustes, toma-se também o seu turno, enquadrado nos regulamentos da justiça. Dona Catarina, impossibilitada de compreender as superiores finalidades da reencarnação e angustiada pela premência da miséria, não tergiversou quando Galter, que nunca desistira de abocanhar o quinhão do sofrimento alheio para expô-lo à curiosidade mórbida dos transeuntes do mundo, lhe apareceu, oferecendo expressiva importância, com a qual arrebataria das suas mãos os pobres espécimes da fauna humana. Receio, Galter, disse ela, um tanto temorizada, realizar transação. Posso avaliar as constrições superlativas da humilhação continuada que experimentarão os infelizes. E aqui, revidou o gitano astuto, que lhes pode a senhora oferecer, além de maior abandono e morte próxima por desnutrição? Eu, pelo menos, terei cuidado em provê-los para que me ajudem, e no momento justo, quando já não me possam mais ser rendosos ao crescerem, encaminhá-los-eis na vida. Dizia isto para ganhar a conivência da atormentada anciã, pois que a ele pouco importava o futuro dos outros. E os vizinhos, que pensarão? Retomou a senhora. Que lhes direis se alguém desconfiar? Você sabe que tudo se descobre e que nada permanece ignorado por muito tempo? Dirá que alguém piedoso e compadecido da sua situação, apressou-se em esclarecer, veio em seu socorro e tomou a si as crianças para interná-las em alguma casa própria. Ora, com o que vou lhe dar, a senhora poderá vender a casa e mudar-se para outro lugar em que seja desconhecida. Explicará à vizinhança que, com a morte da neta e o encaminhamento das crianças, não deseja ficar mais por aqui e resolveu retornar a São Paulo. A senhora não é de lá? Quem se interessará por mais nada? Outra pessoa não pensaria duas vezes na minha proposta. O cigano tinha os olhos rutilantes, falava emocionado, ansioso, com a cobiça fora de qualquer controle.
Poderia revê-los? Interrogou o expectante. Estão aqui no quarto, respondeu a velha. Levantaram-se os dois e, vencendo a pequena distância, depararam com o que lhes parecia objetos de troca e não destinos humanos, que sempre pertencem ao pai. Luiz José estava acordado e os olhos escuros brilhavam. O cigano fitou-o, tomou-o no regaço e sentiu inusitada emoção. Bernardo voltava, por estranhas circunstâncias, aos braços do coronel Aragão e Silva, com os reajustes imperiosos ante a sabedoria da contabilidade divina. Galter não teve dúvida, estimulado pela sensação desconhecida de que se via objeto, abriu a borra de couro recheada que trazia sob o casaco, apresentando o dinheiro a Dona Catarina, que perdia os últimos escrúpulos. Aumentou a cota e fechou o negócio. As crianças doravante lhe pertenciam. Ficariam ali por mais um pouco, enquanto ela preparava o terreno com os vizinhos e amigos, apresentando a explicação sugerida pelo comparsa sobre o destino que daria aos bisnetos, entregando-os à vigilância e cuidados da caridade, devendo ela, por sua vez, transferir-se da cidade logo depois. Olhos vigilantes e espírito em prece, a duquesa acompanhava da esfera espiritual o curso da lei e o desenrolar dos inescrutáveis desígnios divinos.